Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 27 e 28, que dizem: Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o que veio a ocorrer após a visão de Cornélio, a visão de Pedro, o encontro de Pedro com Cornélio e agora Pedro começando a se dirigir àquelas pessoas. Então Pedro ele vai e chega até a casa de Cornélio, um centurião romano, pagão, e os de sua casa, parentes e amigos, também gentios. Gentio, como já expliquei, é aquele que não é judeu. E Cornélio foi tão receptivo que ajuntou um número significativo de pessoas ali para receber Pedro. Já Pedro tinha mais resistência do que os pagãos. Então veja como é, queridos, muitas vezes alguém religioso se acha superior ao outro, que tem uma outra concepção religiosa, que tem uma outra vivência, e a gente vai com essa soberba e depois, às vezes, a gente pode até quebrar a cara. Ver que o outro está mais avançado em determinadas questões do que nós. Estamos vendo aqui Pedro com toda a resistência, com uma dificuldade imensa para ir se misturar àqueles, já aqueles não. Estavam ali todos animados, um grande número, e Cornélio todo receptivo para receber a Pedro. Então veja como um pagão muitas vezes pode ter um coração até mais aberto do que um religioso, às vezes com um coração empedrado. Então a gente tem que sempre ter cuidado de nos cuidar, para que o nosso coração não se endureça para o que Deus quer nos mostrar, aquilo que Ele quer nos fazer avançar, aquilo que Ele nos quer mostrar além até onde nós chegamos. Bom, veja que o apóstolo Pedro ele explica aquele povo por que ele estava ali. Porque, obviamente, como o Império Romano dominava aquela região, eles sabiam que um judeu não se misturava a um gentio. O Cornélio era um centurião romano, um homem com uma certa experiência, um certo conhecimento, ainda mais da região onde ele tinha suas tropas. E todos sabiam que os judeus não se misturavam aos gentios, eles não se relacionavam, não se dirigiam a eles, nem entravam numa casa, nem comia com eles. É dito que um judeu, quando via um gentio andando numa determinada direção, o judeu ia para o outro lado da calçada, do outro lado da rua. Então não havia qualquer tipo de intercâmbio, qualquer tipo de relacionamento. Isso por quê? Porque a lei de Moisés não expressamente proíbe isso. A lei de Moisés, da antiga aliança, proibia o casamento entre um judeu e um pagão. Por quê? Porque quando Moisés instituiu essa lei, as religiões ao redor, as religiões cananitas ao redor de Israel, eram religiões muito perversas, com muitas práticas realmente detestáveis, como queimar o seu filho ao deus Moloque. Então havia muitos rituais e muitas práticas adoecedoras, e que inclusive, como a gente vê, nem sobreviveram ao tempo. O tempo trata de demolir muitos enganos, muitas mentiras, aquilo que prejudica a alma humana. Então, primeiro, tinha essa questão das religiões cananitas ao redor serem muito ruins. Então, você casar com uma pessoa de uma religião tão complicada, tão perversa, era muito complicado. Além de que, como a fé judaica ali, com os ensinos de Moisés, ainda era uma fé muito frágil, o povo, a gente lê no Antigo Testamento, constantemente se diz que é um povo de dura cerviz, um povo rebelde, um povo que abandonava a Deus por qualquer coisinha.
Eles não eram bem fundamentados, bem fincados, não tinham uma compreensão e nem fidelidade adequada. Então, qualquer casamento com uma pessoa com outra religião, o judeu com aquela fé frágil perderia rapidamente as suas raízes, que obviamente a pessoa precisa ter, né, uma fé verdadeira, genuína e firme. Então, com isso, Moisés, para poupar aquele povo e para preservar essa fé ao longo dos séculos, havia proibido esse casamento. Mas parou por aí. Moisés, a lei de Moisés, lá em Levítico 18, Deuteronômio 7, só proíbe o casamento, que é algo muito íntimo, muito profundo, a formação de famílias, etc. Mas nunca proibiu o contato de um judeu com um gentio, de conversar, de ir na casa, só que, de novo, aquele fenômeno que já tratamos aqui. O judeu, como todo ser humano, naquele afã de agradar a Deus, naquele fervor religioso, mas sem entendimento, acrescentou ao que Deus havia dito para Moisés, ampliou, foi além, trouxe mais rigor, mais exigências, mais peso. Então, o que a lei de Moisés proibia era só o casamento, os rabinos depois foram ampliando, foram acrescentando, falaram, não, casamento proibido, mas também vão proibir a amizade, já que o casamento não pode, porque pode influenciar, pode perverter a fé, então vamos proibir a amizade, vamos proibir de ir na casa, vamos proibir de conversar, vamos proibir tudo. Eles são imundos, se você tocar nele, se você conversar com ele, se você for na casa dele, você é um imundo também. E aí houve essa segregação completa, essa separação total. Graças a esse, de novo, esse afã fervoroso, religioso, que busca agradar a Deus e acaba indo contra Deus. De novo, outra coisa que a gente tem que se cuidar de não... Porque retirar coisas e princípios é problemático. Acrescentar também é problemático. Então tenham cuidado de não começar a colocar na boca de Deus o que ele nunca quis. Falar em nome dele o que ele não tem nada a ver com aquilo, pelo contrário, às vezes ele é 100% contrário. Bom, isso obviamente leva a coisas horrorosas, né, queridos? Tanto essa atitude, quanto várias outras ao longo da história, que faz surgir na alma humana essa coisa monstruosa chamada racismo, em que uma raça se põe como superior à outra. A gente tem isso em relação aos brancos, em relação aos negros. Os negros foram dominados como escravos, e isso, entre aspas, era tolerado e era até argumentado em favor, porque, entre aspas, como os negros são seres inferiores, então você pode dominar. Então, como não são seres humanos, entre aspas, como os brancos, então os brancos podem dominar sobre eles como se domina um animal. Então, há esse tipo de loucura que surge quando você segrega. Porque quando você separa dois grupos, você começa a comparar. Bom, qual que é o grupo melhor? Ah, o de cá. Se é o de cá, que geralmente, né, sempre é o que a pessoa está, não, o meu grupo é superior ao outro. E se é superior, começa a surgir coisas. Você pode desprezar, pode tratar mal, pode ofender, você se rejeita ir na casa dele, ele é imundo, ele é impuro, ele é inferior, ele pode ser dominado, ele pode ser escravizado, ele pode ser morto, você pode roubá-lo, porque você vai estar fazendo isso em prol do crescimento do grupo da verdade, do grupo genuíno, enquanto o outro é o grupo do engano. Então veja como isso é muito, muito perigoso. Obviamente a gente crê na verdade do Evangelho, mas não é por isso que a gente deve se colocar como superiores ou qualquer coisa desse tipo, queridos, nunca. Nós somos seres miseráveis que sabem onde há o pão, só isso. Então, por favor, não porque você conhece uma dada verdade, não se coloque superior ao outro, pelo contrário, se coloque com muita humildade a ponto de, meu Deus, se Deus trouxe esse conhecimento a mim, eu preciso levar até aquela pessoa. Como Jesus diz
na oração do publicano e do fariseu, o fariseu se dizendo, orando a Deus, dizendo, Deus, eu jejuo, eu faço as minhas ofertas, eu vou ao templo, eu não sou como esse lixo desse publicano. E o publicano, orando a Deus, nem ousava olhar aos céus, batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. E Jesus diz que a oração que Deus ouviu foi daquele pecador e não daquele soberbo. Então, cuidado para nós não cairmos nesse erro de nos tornarmos soberbos, de começarmos a segregar, de nos acharmos superiores, porque isso acarreta as outras coisas que vêm a reboque. Racismo, discriminação, preconceito, supremacismo, que é aquela teoria de que o dado grupo a que você pertence é superior a todos os outros, e que inclusive redundou em algumas coisas, como o arianismo, ali do nazismo, em que a raça ariana era uma raça superior e por isso deveria ser eliminado judeus, negros, etc. Então, que a gente aprenda aqui como Deus quer quebrar barreiras. O apóstolo Paulo até diz que esse é o mistério que ia ser revelado na vinda do Messias. Ou seja, que Deus não faz acepção de pessoas, que em Cristo Jesus não há diferença entre judeu, gentio, bárbaro, cita, nem entre homem e mulher, nem em classes sociais, não há diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos, quer cuidar de todos, prestigia a todos, valoriza a todos. Então, qualquer concepção diferente disso é contra o coração de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer uma frase, lá em Gálatas capítulo 5, que é assim um escândalo para a antiga aliança, para o Antigo Testamento, que a aliança, por exemplo, da circuncisão, é uma aliança que até vem antes da lei de Moisés. É dado um valor à circuncisão entre os judeus, um valor assim extraordinário. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, verso 6, em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, essas coisas que segregam vão tudo caindo por terra. O que importa é a fé que atua pelo amor. A verdadeira fé, a verdadeira religião é aquela que age movida e baseada no amor, que olha para o próximo e o ama, seja ele de que classe social seja, de que crença seja, de que sexualidade, de que raça, não interessa, a manifestação do coração é de amor para com aquela pessoa, é de se importar, é de querer ajudar, é de querer fazer o bem. Essa é a verdadeira pregação de Deus ao coração humano, quebrar todas as diferenças, todas as muralhas, tudo isso tem que ruir. E como o apóstolo Pedro diz, Deus me mostrou que eu não devo chamar a nenhum ser humano impuro ou imundo. Jesus já havia mostrado isso lá em João capítulo 4, em que ele conversa com uma mulher, que os homens não conversavam com a mulher em público, e a mulher era samaritana, ou seja, não era gentil, mas era tipo uma subclasse dentro de Israel, era considerado inimigos, era considerado impuros também. Então ele conversa com uma mulher samaritana que já estava no seu sexto casamento, quinto casamento, e o sexto não era o marido dela. Ou seja, pessoa com passado complicado, mulher e samaritana. Jesus, o verdadeiro Messias, conversando com esse tipo de gente, nós não devemos fazer separação, devemos estar próximos às pessoas, sem qualquer tipo de distinção. Pelo contrário, baseando o nosso olhar na união que o amor promove. É assim que devemos ser, queridos. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.